Aleluia, aleluia. A palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que vos foi anunciada. Aleluia, aleluia. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer o empregado, porque fez o que lhe havia mandado? Assim, também vós, quando tiverdes feito tudo quando vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós já vamos percorrendo nosso caminho. Essa semana iniciamos novena de Nossa Senhora Aparecida. Está fácil de acompanhar na TV Aparecida. Também celebramos aqui a nossa padroeira, Nossa Senhora do Rosário. Nós já estamos na 27ª semana do tempo comum. São 34 domingos, quer dizer, mais 7 domingos, e a gente encerra o tempo comum. Agora, para a liturgia de hoje, se lembram, nós também participamos ontem, tratamos desse tema, sobre a fé. Nós estamos vivendo a nossa fé. A gente vai celebrando nas casas, a gente vem celebrando as nossas missas aqui, rezando os terços. E o festeiro precisa ter muita fé, né? Para levar essa missão adiante, nossos trabalhos. Mas aí surge uma pergunta, né? Um pedido dos discípulos para Jesus, uma pergunta: Senhor, aumenta minha fé, aumenta a nossa fé. É uma questão, né? Uma oração. Senhor, aumenta a nossa fé. Nós estamos vivendo a fé, seja nas missas, seja dos festejos, dos trabalhos, aumenta a nossa fé. Aí Jesus diz o quê? Vocês estão pedindo para aumentar? Você acha que parece que vocês nem têm. Parece que vocês nem têm. Se vocês tivessem um pouquinho de fé, pequenininha fé, né? A fé. Bem, a pergunta é: será que nós temos fé ou não? Resposta: com certeza sim. Então nós temos aqui 3 atos. Primeiro, a fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. E Deus dá a quem pedir essa fé. Deus vai: eu quero crer. Deus vai dar essa fé pra gente. Um dom de Deus. A fé também é um ato eclesial. É um ato da igreja. Quer dizer, a fé é doutrina. É o credo que nós professamos. E nós fazemos juntos, mas a gente diz o quê? Creio. Primeira pessoa do singular. Creio. Nós não dizemos, a gente não diz cremos. A gente diz o quê? Creio. Que a fé aqui é a mesma, mas cada um professa a fé da igreja. O que você crê? Na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Aí entra as missões de cada pessoa da Santíssima Trindade. Pai Criador, o Filho salvou a humanidade. Que jeito foi a salvação? Encarnação do Verbo, Natal,
redenção da humanidade, que é a Páscoa. Depois celebramos a Ascensão e por último Jesus sobe aos céus, né? A Ascensão, Jesus coroado como sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Cristo Rei, né? Aí celebramos os dogmas, né, da nossa fé doutrina. E a terceira parte é o Espírito Santo. Que atribuímos ao Espírito Santo? A santificação do homem na igreja. Isso é o que? Nós cremos, é a fé comum. É o nós cremos, mas a gente diz creio. Não que nós cremos, o credo. Mas cada um professa. Então é um ato, a fé é um dom de Deus, então um ato de Deus, um dom. Ela é um ato eclesial e ela é um ato pessoal. Porque quem vai dizer, quem vai professar essa fé é cada um. Cada um vai professar. Cada um tem que rezar a sua própria fé. Não dá para ter a fé, não dá para ter fé que fulano vai fazer alguma coisa boa. Eu acredito, eu tenho fé que ele vai fazer uma coisa. Mas não dá para ter fé no lugar do outro. Aí cada um vai professar a sua própria fé. Então a fé também é um ato eclesial, quer dizer que assim a gente deve usar como ato as faculdades humanas, que são a inteligência e a vontade. Usando as faculdades para fazer o quê? Uma adesão àquilo que Deus revelou, Deus mostrou ao homem. E essa adesão à fé, essa adesão às verdades reveladas, nós chamamos de fé. É fé. Então podemos dizer fé e generosidade com Deus. Você confia, você obedece, você serve. E isso tudo é juntando é a fé. Então pode dizer assim, Deus se mostrou, Deus se revelou, e um diz o que acredita. Você acredita? Não acredita, então seja a fé. Tá? Então, agora, a fé da igreja, nós recebemos que dia? No batismo. Então já temos a fé da igreja. Por isso na hora do batismo pergunta aos padrinhos, né, os pais, você crê em Deus Pai Todo-Poderoso? Respondem? Creio. Vocês creem em Jesus Cristo? Creio. Creio no Espírito Santo? Creio. Vocês renunciam o capeta? Renuncia tudo que causa desunião. Renuncia, né? Aí depois renuncia o pecado? Vocês têm fé mesmo, tá? Porque o povo tem até fé. Mas isso nós fazemos no dia do nosso batismo, a profissão de fé. Então pode falar, todo mundo aqui é batizado? Sim. Então no mínimo nós temos a fé da igreja, um ato eclesial. Depois nós temos um dom da fé. Aí Deus dá assim, Deus deu mais fé para um, Deus deu mais fé para outro? Não, né? Deus dá igual o dom. É como a chuva. Cai igual. Cai igual. Mas vai depender de que jeito? Do terreno. Se o terreno foi preparado, a chuva vai dar mais fruto. Mas se o terreno não está preparado, vai só dar enxurrada. Vai fazer valeta. Ou seja, vai depender da nossa generosidade com Deus, com o dom de Deus. Por isso essa expressão é muito bonita, né? Você aumenta a minha fé. Quer dizer, só por si só, um está dizendo aumenta a minha fé, ele já está sendo generoso com Deus, pedindo o dom da fé. E Deus dá. Deus aumenta a fé. Mas é um ato eclesial. Então, para dizer que são 3 atos aqui. Primeiro, como dom de Deus, como ato da igreja e como ato pessoal. Tá? Vamos dizer assim, você não crê sozinho, não precisa do dom da fé mesmo. Sim, mas a fé que a gente professa não é assim. Isso aí é outra coisa. Isso aí pode ser New Age, yoga, menos fé. Então a fé não é uma concentração de energias positivas para que aconteça alguma coisa. Pensa positivo. Não vai adiantar não. Então a fé não é concentração de pensamentos ou energias positivas. Não. Ela é uma adesão. Adesão significa que é um ato da vontade da inteligência. Uma adesão a que Deus revelou. Adesão. E começa até um depois dizer, mas eu estou... Fala, meu filho, não, pai, eu estou sentindo que a minha fé não está fraca. Quem já sentiu que a fé está fraca? Por si só já está errado, porque a fé ela não é um sentimento.
Você não sente ela, você não pega. Estou sentindo. Às vezes um vem para mim e você fala assim, eu estou sentindo. Não, isso não é fé, isso aí é euforia. Isso daí talvez pode ser uma tristeza, isso pode ser um cansaço, isso pode ser uma alegria, pode ser outra coisa. A fé, ela não é um sentimento. Ela é uma adesão da inteligência. Você descobre as verdades reveladas e diz, eu creio. É verdade isso aí. É verdade. Então isso é fé. Isso é fé. Agora, outra coisa é o sentimento. Os sentimentos, eles ajudam, né? Aí está mais relacionado com a preguiça do que com a falta de fé. Aí eu falo assim, padre, hoje eu senti que minha fé está fraca, mas você está preguiçoso. Não é a sua fé que é o problema, você está molenga. Você tem preguiça humana e preguiça espiritual. Não, fulano não esforça, ele não tem fé. Não, ele até tem fé, mas o problema não é a fé dele. O problema é a preguiça que ele tem. Então não faltou a fé, faltou viver a fé. Porque a fé eu tenho. Agora, então fé não é sentimento. Porque um dia você vem para a igreja e aí o coral canta principalmente a beleza, vem põe a mão no coração e, nossa, hoje foi top, né? Não, mas ajudou, a música ajudou na oração, mas ela não é a fé por si só. Mas tem outros dias também que a gente vem, nossa senhora, o padre está demorando, é um calorão, é uma dor nas pernas, as vistas já não ajudam. É assim? Tem um dia, tem um diabão mesmo. Hoje como é que foi? Foi o diabão. O outro falou, você vai lá na festa? Vou. Que dia que é melhor de ir? O diabão é sábado. O diabão da festa, né? Diabão. Não. Aí tem dia que a gente vem, aí você já chega e o padre também, vocês estão pensando o quê? Tem dia que a gente vai rezar a missa, nossa, bom demais, mas tem dia que a gente vai porque tem que ir mesmo, não tem outro padre não. Eu falo até contar uma história para vocês. Tá? Hoje é o último dia mês da novena, pode ter demorado, não pode? Depois só ano que vem vamos falar de novo. Mas conta assim que tava lá a mãe e o filho dormindo, roncando. Os dois dormindo, a mãe e o filho. E nem eu, minha mãe não, tá? Mas tava lá a mãe e o filho dormindo, roncando. Quando era 6:30 da manhã, tocou o sino da igreja. Drum. Aí a mãe disse, meu filho, levanta para ir para a missa. Virou para o outro lado e continuou dormindo. Aí tocou 6:45, o sino de novo. Drum, drum. Meu filho, levanta para ir para a missa. Virou para o outro lado e continuou dormindo. Quando deu 7 horas, bateu o sino fora. Drum, 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 drum. Aí a mãe disse, meu filho, levanta para ir para a missa. Aí ele levantou o braço e falou assim, me dá 3 motivos para ir para a missa, mãe. Aí a mãe disse para ele assim, meu filho, primeiro, hoje é domingo, dia do Senhor, dia de ir na missa. Segundo, você é um cristão batizado, te batizei. Terceiro, você é o único padre da cidade. Você é o único padre. Se não for, não tem missa. Não tem missa. Então, assim, tem dia que a gente vai ser assim, né? O único padre vai porque tem que ir. Mas isso não quer dizer que não tem fé. Se você sente bem, vai para a missa. Se você não sente, vai assim mesmo. Então, isso é a fé, mesmo não estando sentindo. Agora tem dia que tem coisas que ajudam na oração a viver melhor a fé. Ajudam a viver a melhor fé, mas não é a fé. Não é a fé. Tá? Coral mesmo, umas músicas de ação de graça, ajuda a gente a rezar. Verdade, põe a consciência, dá uma paz pra gente rezar um pouco. Mas a fé tá mais. Eu não estou sentindo vontade, minha fé tá fraca. Não, o problema não é a fé, o problema é só preguiça. Não confunda a fé com preguiça. Viu? Então, a verdade, temos fé? Temos. Temos fé. Tá? Agora, como se cresce na fé? Eu não sei se prepararam a fogueira hoje. Vamos ter fogueira? Não, né? Você fez fogueira? Não. O bispo mandou falar para não ter, bem você obedeceu, né? Então é culpa do festeiro, não.
Mas tem uma coisa interessante. Você já viu um fogo na fogueira? Acende. Se eu vou deixar ela sozinha, não fizer nada, o que acontece? Apaga. A fé é esse fogo. E nós recebemos que dia? No dia do batismo, aquela luz, aquela vela. E o que a gente precisa para fazer a fé crescer? Pôr mais lenha. Pôr mais lenha. E se não coloca lenha? Ela não continua igual, você vai perder, diminuir. Então como se cresce na fé? Colocando mais lenha. O que significa colocar mais lenha? Bem, missa, oração pessoal, confissão, tá? Ler o catecismo da igreja, conhecer a doutrina da igreja, um esforço pessoal por descobrir a vontade de Deus em nossa vida. Então a fé ela não é assim uma mágica. Tá. Agora na missa toda uma mágica e você vai crer, né? E agora vai mover a montanha. Não. A fé não é isso não, isso é mágica. A fé exige da gente uma adesão. O que é adesão? É esforço da vontade. Então, você tem que ler, você tem que conhecer, você tem que argumentar. Você vai rezar, você vai se esforçar. Aí vai fazendo o quê? Vai crescendo na fé. Vai crescendo. E se não fizer isso? Aí vai perdendo o que tinha. Agora já não reza, não faz mais nada, já esqueceu até a oração que a mãe ensinou, que a avó ensinou. Não sabe mais nada. Não sabe. A fé é assim, ó, você se cresce exercitando. E a melhor forma de guardar, manter a fé, crescer a fé, é exercitando, é vivendo. Tá? Bem, agora vamos entender essa primeira parte de hoje, né, das leituras. As leituras estão chamando a fazer a reflexão dessa convicção. O que é a fé? O que a gente precisa fazer para crescer na fé? Então não está bem difícil, tá até fácil, né? Deu para entender, acho. Agora vem a segunda coisa, que é as características da fé. Sinais que a gente está crescendo na fé. E cada vez que nós lemos na Sagrada Escritura, as leituras, o Evangelho, nós vamos vendo características. Por exemplo, Abraão. Qual é a característica da fé de Abraão? A obediência. Sai da tua terra e vai. Ele vai. Ele vai. E ao mesmo tempo, né, ele confia. Confia. Não é possível que vai matar meu filho. Isaac. O pai nós chamamos pai Abraão, pai da fé. Ele está aí as características da fé. O que acontece? Primeiro, a obediência. Vai. Ele vai. Ele vai, obedece. Segunda coisa, qual é? Confia. Vamos sacrificar Isaac. Tudo bem, vamos fazer o que Deus está falando. Confia. A confiança. Então, essas são duas características bem concretas da fé. A confiança e a obediência. E aparece a outra característica da fé hoje. Qual é? O servir. Olha como termina o Evangelho. Por favor, olha o final. Somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. O servir. Depois, qual é a missão que continua Abraão? Servindo a Deus. Servindo a Deus onde? Na igreja, na sua família. E aí você vai viver a fé de que jeito? Servindo. E essa é a característica da fé. A fé deve nos levar a ações concretas. E essas ações concretas são o serviço. O servir, né? É tão concreto isso, bonito, né? Porque o amor é uma sequência, uma consequência da fé. Uma consequência. Porque o amor vai brotar do conhecimento. Ninguém ama o que não conhece. Então, primeiro você crê, depois você ama. Depois você ama. Então primeiro vem a fé, primeiro eu acredito, primeiro você cresce na fé. Agora vem a parte mais concreta, qual é? O amor, que é o servir no dia a dia. E essa fé que vai fazer diferença no qual? Quando um serve por fé e quando um só serve por servir. Só trabalha por trabalhar. Qual é a diferença? O Evangelho diz, né? Somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos. Essa é a diferença de quem tem fé para quem não tem fé no serviço. Então, se nós usamos o serviço para uma promoção pessoal, que seja política, social, pessoal, então não era fé aquela coisa que você estava fazendo. E aquele trabalho só vai servir para quê? Dor nas costas. Tá? Dor nas costas. Ou seja,
Porque antes ia para o inferno, tranquilo, agora vai para o inferno com dor nas costas. Não mudou nada. Qual é a diferença? A diferença está onde? Na fé que você faz as coisas. Na fé. Agora, com a fé, até pequenas coisas, tá? Vale muito aos olhos de Deus. E essas pequenas coisas juntam mérito para a vida eterna. Mérito para a vida eterna. E essa é a diferença. É bom a gente sempre questionar quando a gente vai servir. Por que eu estou aqui? É por causa das pessoas? Por causa do mundo? É só porque eu tenho uma mera tradição? Ou estou aqui por Deus mesmo? Eu estou aqui por Deus mesmo. Por Deus mesmo tem que ser a nossa resposta. É por Cristo mesmo que nós estamos aqui. E por que vocês estão trabalhando? Só porque me pediram. Não. É por Cristo mesmo. É por Cristo mesmo. E aí você vai fazer uma diferença do trabalho comum com o trabalho com mérito para a vida eterna. É por Cristo. Porque se for pelos homens, não compensa. Não adianta muita coisa. Agora, se é por Cristo, esse servir já vale muito. Vale o quê? Vale a vida eterna. Já junta mérito para a vida eterna. E a diferença, às vezes, é muito concreta. Quando a gente está servindo por Deus, a gente serve tranquilo, alegre, feliz. Quando é humano, logo começam as reclamações e as fofocas. Você viu o fulano? Você viu o problema? Tudo é eu. Uma reclamação danada, né? Não, depois de trabalhar, depois de fazer tudo, a gente não vai reclamar, como vai dizer, somos servos inúteis, fizemos o que nós devíamos fazer. O que significa a palavra servos inúteis? Se a gente pode trabalhar, é porque Deus nos deu a graça de poder trabalhar. Se a gente pode merecer alguma coisa, é porque Deus deu a graça da gente merecer. Porque nem merecer sozinho a gente pode. Nem trabalhar sozinho a gente pode. Então tudo é uma questão de Deus mesmo nas nossas vidas. Bem, essa é a característica da fé de hoje. Qual é? O servir. Nós vemos Abraão obediência, vimos confiança, nós vemos convicção, mas tem essa característica de hoje. Qual é? A humildade. Tá? Então essas são os sinais, as características de uma pessoa que está amadurecendo muito na fé. Confiança, obediência, convicção das verdades da fé e humildade. Humildade. E vocês notam, essas virtudes elas caminham juntas. Obediência, confiança, convicção da verdade e humildade. Elas andam juntas. Não tem obediência quem não é humilde. Não vai saber obedecer. E quem não é humilde, não sabe obedecer, não vai confiar em Deus. Ele não obedece porque ele só confia nas próprias forças, do seu próprio jeito. Não aceita a vontade de Deus na vida. Por que ele não obedece? Porque ele não vai fazer o que o outro está querendo, só quer fazer o que quer. É orgulho, é o contrário. Então a obediência é sinal de fé. A confiança é o sinal de fé. As verdades da fé que Deus revelou é a fé. E a humildade é a fé hoje. E a característica do evangelho de hoje da fé é a fé como ato humilde, o servir. Tá? Então um dia ou outro nós vamos escutar a confiança, depois nós vamos escutar sobre a obediência. Veja, em Abraão nós vemos tudo, em Santo Tomé nós vemos a confiança, né? Não acreditou, não confia, não acredita. Pode confiar, Tomé, sou eu, toca então, né? Ele não acredita, não. Porque aí já não é um servir, é uma característica de confia. Agora o evangelho de hoje vai para esse caminho. O servir. Eu não sei se vocês notaram, mas acho que estava mais cedo pensando nesse evangelho. Mas como tocou bem para a nossa festa, né? E não foi eu que escolhi não, tá? Foi o padre que escolheu. Mas foi uma ocasião boa para a gente fazer meditação, porque a festa tem toda essa dimensão do servir. Realmente o que nos trouxe aqui? A fé. A mesma fé. Onde falamos isso, vocês lembram? Foi a fé, não foi outra coisa. Tá? E a fé está nos levando ao quê? Ao servir. Ao servir. Claro que a gente vai agora professar a fé, a gente vai participar da Santa Missa por completo, receber a Eucaristia, estamos professando a fé, e depois nós vamos professar a fé no irmão, servindo o irmão, servindo na comunidade. É também ato de fé. Tá?
é uma ocasião boa para a gente também agradecer os nossos festeiros pelos trabalhos, pelas coisas que têm realizado. E realmente é Deus que vai conduzindo na comunidade, é Deus que vai conduzindo os festeiros, Deus que vai conduzindo o sacerdote, vai conduzindo tudo. Se fosse humano, isso aqui já tinha acabado há muito tempo, né? A capelinha pequenininha, quando era menino você passava no olho, capela pequena essa aqui, né? E agora pá, tá aqui, tá aqui. E Deus vai conduzindo, coloca um, coloca outro, coloca um, coloca outro. Um tempo um está servindo, outro tempo outro está servindo. E assim a gente vai conduzindo, a igreja vai caminhando. Deus vai cuidando da gente, né? Tá. Agora, vamos terminar. E para isso, que vamos ficar de concreto? A própria expressão dos apóstolos. Senhor, aumenta. A questão está precisando, tá? Aumenta. Tem fé? Tem, vai estar assim, ó. Sei aquela coisa do escolinha do professor Raimundo, vocês lembram, né? Olha o salário de professor. Pequenininho assim, às vezes. Tá bom, mas tem. É para usar, não é para esconder, não. Mas a gente pode pedir a Deus uma fé, né? Aumenta a nossa fé. Uma fé firme, inabalável. Tá? Que a gente fique firme não só nas horas boas, mas também nas horas duras e amargas da vida, quando a cruz pesa, quando as coisas pesam. Também fé nessas horas, né? Que a fé nos sirva muito. Então vamos pedir com um coração muito sincero, muito reto. Já é uma oração para a celebração de hoje, né? Senhor, aumenta minha fé. Vamos juntos para terminar? Senhor, aumenta minha fé. Amém. Profissão de fé.